Olá! Hoje eu quero falar sobre um assunto que é bastante interessante. De vez em quando a gente se vê meio desconfortável diante de uma certa colocação e não consegue entender o que tem ali naquele meio que está deixando a gente meio desconfortável, mas a gente não consegue argumentar. E muitas vezes essa situação é aquelas onde tem uma pessoa se beneficiando muito justamente por ser diferente de um grupo ou de uma pessoa que é maldosa, que faz coisas ruins, que prejudicam as outras pessoas. Então, sim, existe quem se beneficia de ações de pessoas cruéis, maldosas, violentas, e a gente pensa assim, como assim ela está se beneficiando? Ela está ganhando o que com isso? Tem alguns ganhos aí, em algumas vertentes da psicologia a gente chama de ganho secundário, que é justamente uma parte boa que vem em paralelo com uma coisa ruim. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para você entender como é que funciona essa dinâmica. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, tenho esse canal para falar sobre psicologia, sobre comportamento, sentimento, muitas coisas que muitas vezes a gente está aí sem entender, querendo melhorar e não percebe que existe um profissional que trabalha esse tipo de coisa, que é o psicólogo. E muitas vezes você está sozinho, não está sabendo se entender e saber quem procurar, então tá aqui a dica. Eu mesmo não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe bacana, o link tá aqui, ou aqui pelo WhatsApp você também pega as informações, fique à vontade. Vamos ao assunto das pessoas que se beneficiam de ações de outras pessoas que são cruéis, maldosas, violentas. Como é que é essa coisa de ganhar, de se sair bem, de ficar na boa, né, enquanto tem outra pessoa fazendo uma coisa muito ruim? Pode parecer um absurdo, eu sei, né? Que quando tem uma pessoa que está agredindo, que está cometendo um ato violento, está promovendo bullying, está fazendo fofoca, ou enfim, fazendo alguma dessas coisas que aí direcionada de alguma forma a prejudicar alguém, a magoar alguém, a desmerecer alguém. Tem um outro grupo, e às vezes é um grupo muito maior, muito comparado com esse, representa um número de pessoas muito maior, que se vangloria, que sai em vantagem justamente por não ser igual a essas pessoas, se vangloria por não ser igual a essas pessoas e sai em vantagem na comparação com elas, né? Vamos explicar um pouquinho mais. Por exemplo, um homem que não é violento, um homem que respeita as mulheres, né? Que não desmerece a realização das mulheres e, enfim, que tem um comportamento normal, que isso é o normal, né? Você não ser violento, você respeitar as pessoas, inclusive as mulheres, você não desmerecer uma pessoa justamente porque ela está fazendo uma coisa boa, porque ela está crescendo, você não precisa pisar nela. O que é isso? É uma pessoa normal, é uma pessoa saudável, é uma pessoa que está vivendo, né, dentro do que é interessante, bacana para todo mundo estar bem, mas esse homem acaba se sentindo absurdamente bem com ele mesmo, justamente por ele ser diferente daquele que fez uma coisa ruim. Mas ele está fazendo o básico, né? Na comparação ele está em destaque, mas se você pegar ele com ele mesmo, nos relacionamentos dele, nas ações dele, nas atitudes dele, ele é uma pessoa que está agindo como um ser humano normal, mas aí ele precisa daquele que é agressivo, daquele que é violento, daquele que é mau, para se comparar e se sentir bem. É aquela coisa que muitas vezes, que é aquela frase que eu me sinto muito desconfortável, quando a gente fala para alguém assim, não, quando você quer consolar uma pessoa que não está muito bem com alguma coisa, não, tem gente pior que você, mas eu me senti bem, porque tem gente pior do que eu, não é o melhor caminho, né, para eu ter uma referência. A minha referência tem que ser eu mesma, tem que saber o que eu estou fazendo, quem eu sou, enfim, né? Então, não ser um homem que agride, um homem que usa força física para ganhar uma discussão, para ganhar acordo, que não levanta a voz, né, quando ele está descontente, um homem que não trai, é apenas uma pessoa normal, não é uma pessoa que merece um altar, que merece super elogios, é uma pessoa que está vivendo de acordo com os princípios dela, ponto. Dei esse exemplo com relação ao homem, posso parecer muito feminista aqui, coisa que às vezes eu vejo que quando eu vou por esse caminho aqui eu tenho uma grande quantidade de pessoas que vão contra aqui, então vou dar outros exemplos, né? Uma mulher que se vangloria, né, por ser
de extrema virtude, por ser uma pessoa que trabalha, que estuda, que cumpre com as obrigações dela, que ela não deseja, ela nem procura uma pessoa que banque ela, que a sustente. É uma pessoa que é independente, que ela faz as coisas por ela mesma. Ela é uma adulta funcional também, né? Mas na comparação com outras mulheres, ela pode perder, ela pode se sentir muito bem, pode se sentir maravilhosa, porque ela não quer ninguém que a sustente, não quer ninguém que a carregue, não quer ninguém que coloque aí no altar de rainha do lar, mas é uma pessoa que está trabalhando pelo melhor para ela mesma. Parabéns, bacana, mas você é uma pessoa que está fazendo as coisas legais para você mesmo. Não, você só fica super maravilhosa se comparar com alguém que está fazendo uma coisa muito diferente, muito ruim, né? Inclusive para ela mesma. Um aluno, né, indo por um outro caminho, para ter um outro exemplo para você, para a gente ampliar um pouquinho mais na sociedade esses diversos exemplos e situações onde tem uma pessoa que se sente maravilhosamente bem, mas porque ela está se comparando com o grupo errado, digamos assim. Um aluno que não cola, que não promove bullying na escola, que não entra nessa, que não falta. É um aluno que está cumprindo com a obrigação dele. Ele não merece um prêmio. Ok, merece parabéns, né? Mas não um altar. É o mínimo que se espera de um aluno, que ele não falte, que ele vá na aula, que uma vez que ele se comprometeu com esse curso, a pessoa que esteja lá, que não faça maldade com ninguém, é o mínimo que se espera dele, né? Entrar num discurso que de você é diferente, você é melhor do que os outros, ficar assim endeusando, às vezes é uma coisa que a pessoa faz, ela mesma faz, às vezes tem os outros em volta que faz, né? Que bota essa pessoa no altar, às vezes é ela mesma que fica assim endeusando, né? Fazer esse tipo de coisa te impede de você intervir quando tem outras pessoas que são do seu grupo fazendo alguma coisa que seja muito ruim, que está prejudicando, que está causando mal a alguém. E isso faz você se sentir tão maravilhosamente bem e que você acha que só por isso já a tua parte está feita. Mas não, eu acho que tem sim uma certa obrigação de quem pertence a um determinado grupo, ou um grupo de alunos, de mulheres, de homens, de funcionários daquela empresa, ou seja lá que grupo que a gente está falando, que está vendo uma pessoa ou outra fazendo alguma coisa que prejudica alguém, que causa mal, que está magoando, que está ferindo, e não faz nada porque ele acha que a parte dele já está feita, porque ele é uma pessoa que não faz aquilo. Ele ou ela é uma pessoa que não se envolve nesse tipo de coisa, só que ele também não está intervindo quando está vendo e ele tem força e tem posição para fazer alguma coisa. E por escolha não faz nada porque ele considera que não precisa. A parte está feita, né? Observar o erro, não fazer nada, né? Você está causando mal não só para aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas naquele momento, como para as próximas vítimas, porque de alguma forma você está endossando. Ficar quieto de alguma forma é um jeito de assinar embaixo, de falar que tudo bem o que está acontecendo, né? E até é bom que isso aconteça, porque aí eu tenho esse grupo como referência e de comparação e para eu me sentir muito bem não sendo desse grupo, não tendo essas mesmas ações, ou melhor, não tendo as mesmas ações dessas pessoas que são do meu grupo. Que isso tem muito essa referência, as pessoas que são do meu grupo que estão fazendo coisas terríveis, mas eu não faço. Eu não. E aí a pessoa acha que só pelo fato dela não fazer, não precisa fazer mais nada, tá tudo pronto, já é o suficiente? Não. Quando você pertence a um grupo e tá vendo alguma coisa acontecer, eu acredito que sim, é sua obrigação de alguma forma intervir, falar, se posicionar, denunciar, seja lá o que for que você possa fazer em defesa de alguém que esteja sendo prejudicado, em defesa de alguém que está sem força, em defesa de alguém que de alguma forma acredita que se aquilo é tão comum, então devia ser normal e ela devia aguentar quieta, e não, né? Não, porque às vezes é uma grande maioria fazendo a mesma coisa, a mesma maldade, um ou outro que se destaca, né, não fazendo parte daquela maioria, e aí ele
acha que é o suficiente, não é o suficiente. É um passo. É bacana, é legal você não pertencer a esse grupo, é legal você não fazer nada com relação de maldade às outras pessoas, mas olha, né, dá uma observada. E eu tô falando isso porque muitas vezes a gente está diante dessas pessoas que a gente está endeusando, que a gente está achando super maravilhosa, quando na realidade elas estão fazendo exatamente o que devia ser feito. Não deveria ser destaque, não deveria ser o ok, né? Deveria ser o basicão. Então, porque a gente consegue ter objetivos e metas mais sensatas quando a gente pensa por esse caminho. Quando a gente não endeusa alguém que não precisa, que não merece, a gente amplia o nosso caminho, amplia para onde a gente pode ir, porque a gente vê que não está limitado só aquele passinho de só não ser ruim. A gente tem muita coisa boa para fazer, além de não ser ruim. Percebeu? É isso que eu estava querendo dizer. E muitas vezes você está confusa, está nessa situação toda e não consegue se entender sozinho, entender essa dinâmica social. E quem sabe não é o psicólogo que ajuda nessa jornada? Pode pensar na sua psicoterapia, tanto para o autoconhecimento como para mudanças de comportamento, de sentimentos, de emoções que podem estar te atrapalhando. Obrigada por me assistir. Gostou do vídeo? Chegou até aqui? Dá like, ajuda o canal, ajuda a gente a continuar aqui nesses vídeos diários de segunda a sexta, 5 horas da tarde, todos os dias. Obrigada.